Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje então nós iremos ter uma aula referente ao capítulo 7, né, do livro de vocês. Nós estamos ainda falando de cultura, tá? A gente já começou, mas a gente ainda não finalizou o capítulo. E aí a gente vai finalizar. Tá atrapalhando para vocês o som de alguma coisa serrando? Não? Tá bom. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Fala, Daniel. Você falou aí, pro. Aí, pro, você queria falar alguma coisa? Então, a gente falou, né, das diferenças de cultura, que não é um sentido que nós temos apenas um, eles estão relacionados a vários fatores, dentre eles fatores econômicos, fatores históricos, fatores de simbolismos, fatores naturais, tá? De características que a gente carrega, por exemplo, alguma festa que nós tenhamos aqui que é tradicional, pode ser festa junina, pode ser alguma festa que aconteça só no norte, só no nordeste, etc. Então, todas essas são características, né, também da cultura. Cheguei a falar isso aqui? Acho que sim, né? Tá. As culturas, então, são múltiplas, né, em virtude da infinita capacidade do homem, ou do ser humano, de simbolizar, criar, recriar. Então, constantemente nós estamos mudando, né, a cultura, nós estamos ressignificando alguns fatos. Não sei. O Wesley perguntou quem criou o carnaval. Não faço ideia. Acho que eu já li alguma coisa sobre o assunto. Na verdade, não. Ela era uma festa, acho que europeia, que a gente transformou um pouco mais, né, ao longo da história. Mas a gente pode pesquisar depois, eu não sei muito, não. O que caracteriza cada cultura é a forma de pensar, de agir e entender o mundo de um modo cultural, né? Que pode ser do seu tempo, da sua época, pode ser do seu país. Então, a forma, por exemplo, se você nasceu no Paquistão, no ano de 1950. Você vai ter a mesma cabeça que você tem hoje, sendo uma pessoa que nasceu em Campo Grande, depois do século 2000, depois do ano 2000, desculpa. É a mesma característica? É a mesma estilo de pensar? Não é. Então, tudo isso faz com que você interprete o mundo de modos diferentes. A nossa forma cultural é um fator. Lembra quando a gente estudou no passado sobre o que nos forma um ser? Que nós somos seres sociais, históricos, e vários políticos. Quando a gente fala isso, por exemplo, são seres culturais também. Muito do que a gente acredita ou que a gente pensa como certo são fatores culturais que nos é apresentado, tá? Dentro da cultura em que nós estamos inseridos. Marcada por tradições, costumes socialmente construídos, como a gente falou, e com os quais os homens se relacionam desde o nascimento. Por exemplo, eu trouxe aqui, né, uma imagem de uma festa de los Muertos. Quem assistiu Festa no Céu, que é um filme da Disney, né, uma animação bem legal, ele fala sobre a Festa de los Muertos, que é uma festa mexicana, né, em homenagem ao Dia dos Mortos, né, em homenagem às pessoas que já se foram, parentes, etc. É uma festa cultural. Para a gente pode ser meio esquisito, por exemplo, essa mulher aqui, ó, ela tá pregada com um monte de prego. Mas cada uma das cores, das imagens tem um simbolismo. E é algo que você. É algo que a gente está acostumado, eles estão acostumados desde pequeno, entendeu? Aí eu trouxe uma outra tipo de festa aqui, acho que também é mexicano, colombiano talvez. O estilo de roupa, as cores. Aqui temos outros tipos de festa, festas alemãs, festas chinesas. Aqui deve ser o Ano Novo Chinês, né? Lá em São Paulo, no bairro da Liberdade, todos os anos, se eu não me engano, é de fevereiro para março, acontece, né, a virada do ano chinês. Então as pessoas têm toda uma comemoração com as roupas, símbolos, as árvores que tem a ver com desejos, né, de coisas positivas para a vida daquela pessoa durante aquele ano.
os presentes que têm um simbolismo quando você dá durante esse período. Então, assim, tudo que é culturalmente construído, a gente entende como certo e no início único aceito, né? Outros fatores culturais, nós temos a língua, o comportamento, padrões de beleza. Esses dias até estava vendo uma reportagem sobre padrões de beleza em vários países do mundo. São padrões diferentes, tá? Se você chega, por exemplo, na China, o padrão de beleza não vai ser uma mulher, por exemplo, uma mulher de cabelo liso, loiro e etc., como é em outros países. Assim vai, tá? Assim como isso vale também para países africanos, etc. As preferências por determinados alimentos, aquilo que a gente estava até comentando também, né? Por exemplo, tem gente que julga os chineses começou o Covid porque eles comem coisas estranhas. Isso é muito relativo, o que é estranho. Eles podem, talvez, consumir um pouco mais de animais selvagens, mas o boi e esses animais que a gente consome só são domesticados porque a gente mesmo domesticou. Foi o homem que mudou isso. Não está na genética dele ser um animal domesticado. Então, por fatores culturais, por exemplo, são muitas pessoas, eles têm pouco alimento para a quantidade de pessoa que eles têm, não tem terreno suficiente para poder criar animais. Então, naturalmente, eles precisam comer de algum lugar, eles vão extrair esse meio que eles têm, que é da natureza. É como para o indiano, que acha que a carne de vaca é sagrada, porque a vaca é sagrada, e a gente vai e come. Entendeu? Para eles, a gente é que é estranho, porque a gente está comendo algo que é sagrado. Então, assim, o padrão cultural, ele é muito relativo para determinados períodos, determinados grupos sociais. Se alguém tiver dúvidas que eu estou falando alguma coisa que vocês não estão entendendo, manda aí, tá? No chat. Mas eu acho que a questão da comida é a mais clara, né? Apesar da língua ser um fator cultural forte, a roupa, cada vez mais a gente tem padronizado os meios por meio da globalização, né? A gente padroniza bastante os meios. Todo mundo veste meio que igual, todo mundo faz as coisas meio que iguais. A gente tem uma língua universal que é o inglês, que a maioria das pessoas falam. Temos um dinheiro universal que é o dólar. Mesmo que tenhamos características de cada território, a questão cultural é a única que tenta se prevenir um pouco mais. A roupa, por exemplo, hoje a mesma roupa que você usa aqui, as pessoas no Paquistão usam, mas no mundo ocidental, né, do que no mundo oriental. Mas ainda assim, essas roupas tradicionais, por exemplo, dessa menina aqui, ó, quase nem se usa mais, poucas pessoas ainda usam, porque as pessoas acostumaram a todo mundo vestir igual, né? O mundo oriental ele é um pouco mais preservado, as pessoas preservam bastante a cultura, porque a cultura tem a ver com religiosidade também, né? Então, uma coisa está bem ligada à outra para eles. Pode falar, Daniel. A senhora disse aí que, tipo assim, o mundo oriental e pai tudo mais, eles preservam bastante a cultura, né? Uhum. Tipo, por isso que, tipo assim, se eu não me engano, lá no Japão, tá ligado? Tipo assim, se tu for lá, tu tem que ficar só por um tempo, tu não pode morar lá. Ou é errado isso? Que, tipo assim, eles tentam evitar a miscigenação ali, entendeu? Eu não conheço isso, não. Eu posso pesquisar mais sobre isso. No geral, não é que eles não são, por exemplo, alguns europeus que são mais xenofóbicos. Não é esse o fato. É mais porque eles são pessoas naturalmente que valorizam muito a honra, as tradições, os costumes. A China, por exemplo, é uma civilização de 5.000 anos, com tradições muito parecidas. Então, eles preservam seus templos, eles preservam a sua culinária, eles tentam preservar suas roupas, a sua cultura. Por exemplo, quem assistiu aquele filme Your Name da Netflix? Gente, eu amo aquele filme. É o anime, é um filme de anime muito bonito e ele mostra bem a preservação das culturas, né? Tem muitas pessoas que começam, não, a gente gosta do mundo civilizado, né? Mundo ocidental, em que as pessoas podem comer fast food, não sei o quê. E, na verdade, outros grupos ainda estão tentando lutar para preservar, né, esses fatores culturais que eles já tinham. Eu vou ler aqui o que o Antônio falou. Não acha que algumas pessoas criaram culturas diferentes por benefício próprio, como enganar pessoas para conseguir riquezas? Então, acontece,
mas o fator cultural não vem de uma pessoa só, entendeu? Para ser cultura, tem que ser um grupo ou um povo praticando a mesma coisa. Então, a moda, por exemplo, a moda é uma questão cultural sempre? Nem sempre. Está relacionada a questões tradicionais. Então, por exemplo, se todo mundo tiver o mesmo tênis, porque tem até um filme uma vez que eu estava vendo, que falava assim, eles eram contratados para fingir ser uma família, para poder fazer com que todo mundo no bairro e na região queiram consumir a mesmo que eles. Então, eles tinham o melhor carro, eles tinham bons celulares, os melhores relógios, várias coisas, e eles faziam as pessoas, todo mundo ali na região querer também. É moda, mas não é tradição, porque logo muda, entendeu? Não representa um povo ou uma nação. Mas aí, por exemplo, se você pegar os Estados Unidos, talvez a questão do industrializado seja uma coisa cultural hoje, a gente pode considerar um pouco, já que é uma característica forte deles, uma característica cultural deles comerem fast food, deles comerem ou se vestirem de um modo globalizado, terem muitas tecnologias, entendeu? Então, assim, a moda e a benefício de riqueza tá ligado, sim, mas não é o único fator, porque quando a gente fala em cultura, o principal fator é esse quesito tradição e história que carrega por trás, entendeu? A palavra é simbolismo, é essa a palavra. Porque, por exemplo, quando a gente fala, vou criar uma cultura para as pessoas quererem comprar para meu benefício. Mas que tipo de símbolo a pessoa está carregando? Se não tiver algo simbólico, eu acredito que não seja bem considerado cultura, mas isso aí vai depender do lado filosófico que a pessoa segue, tá? Pelas coisas que eu estudei, necessita do quesito simbolismo para ser cultura. Por exemplo, quando a gente fala na cultura Maasai, que é esse grupo aqui que vocês estão vendo, é uma cultura de nômades pastores da África, então não tem um local específico onde eles moram, mas é principalmente na região interiorana da África, do continente africano, e eles são pastores de cabras, principalmente, usam tradicionalmente vestes vermelhas, as mulheres sempre estão com esse monte de colar, e os homens usam como se fosse tipo uma coberta vermelha, que é na parte de baixo, assim, quase como se fosse uma saia, não é isso, não tem esse nome. E acho que talvez seja até desrespeitoso falar desse jeito. Mas é para vocês entenderem que, assim, para eles, cada cor, cada forma de se vestir, cada jeito de falar representa uma coisa cultural, tem simbolismo. É a presença da sua etnia sendo manifestada pelas próximas gerações, entende? Então, hoje em dia, eles precisam necessariamente ser pastores de cabra no interior da África para viver viajando? Não, mas eles querem preservar essa cultura deles, tá? A cultura Maasai é uma cultura bem interessante. Outro fator, né, que a gente está falando é a comida. Nossa cultura norteia as construções de vida social, né? Econômica, política. Daqui a pouco eu falo sobre a comida. Então, as formas, por exemplo, que a gente vai agir economicamente, socialmente, politicamente, é muito também de acordo com a nossa cultura. Se você está principalmente nos países asiáticos, isso é mais claro, mas não quer dizer que aqui não seja também. Quando você fala, por exemplo, algum país de descendência muçulmana, tanto a religião, quanto a cultura, quanto as leis estão totalmente ligadas umas às outras, certo? Em compensação, no Brasil, deixa eu pensar um exemplo para vocês entenderem. Tá. No Brasil é um fator cultural. Aqui em Mato Grosso do Sul é permitido que exista torneios de vaquejada, né? Esse tipo de coisa. Porque nós estamos num estado que é muito bem visto os rodeios, a criação de gado, por sermos um estado bem do agronegócio, né? Isso é bem valorizado. Eu tinha até uma amiga, quando eu fazia história, que os filhos dela todos competiam, né, em rodeio desde 4 anos de idade. E ela tinha maior orgulho disso. Só que se você falar isso, por exemplo, isso é permitido pra gente. Se você falar isso por um quesito político e cultural em São Paulo, isso vai ser muito mal visto. Como algo que é, tipo, desrespeitando os animais, entendeu? Então, assim, fatores culturais também norteiam a política.
fatores que a gente vai permitir. Por exemplo, aqui é o modo de, não aqui em Campo Grande tanto, mas mais para as outras regiões interioranas do Mato Grosso do Sul, né? É uma forma de gerar renda nos rodeios e nos grandes festivais, esse tipo de coisa, e nas competições. Agora, de novo, para a maioria para alguns outros estados que são mais voltados. Ai, peraí. Tem um negócio no meu coração. Para alguns outros estados. Voltei. Para alguns outros estados que são mais industriais, talvez isso não seja tão bem visto. Então, se alguém permitisse, por exemplo, eu acho que, por exemplo, São Paulo nem deve mais ter rodeio. Quando eu era mais nova tinha, mas eu acredito que hoje em dia não é mais permitido. Acho que eles colocaram como uma coisa realmente proibida, assim. Comida. Gente, comida é um fator completamente cultural, se a gente pensar bem, né? Temos por um quesito aqui, por exemplo, qual é a comida favorita que tem aqui que vocês mais gostam? Podem colocar aí no chat de vocês. Em São Paulo, as comidas mais comuns, né, que são de São Paulo, são, já que eu sou de lá, vou falar de lá, o virada paulista, né, e aquele cuscuz a paulista também. Que, pessoalmente, por eu ser filha de baiano, eu nunca comi nenhum dos dois. Então, eu como muito mais comida baiana do que comida paulista. Mas, ainda assim, buchada, essas coisas eu não gosto. Deixa eu ver o que vocês colocaram aí no chat. Não sabe? Aqui, o que eu amo? Ah, churrasco não é daqui, churrasco tem em todo lugar. Eu não tenho coragem de comer churrasco grego em São Paulo, não. Eu acho que as carnes é esquisita. Mas enfim, é uma coisa cultural, de fato. Tem muito em São Paulo, muito mesmo. Ah, eu sei uma coisa que eu amo comer em São Paulo. Pastel com caldo de cana. Aqui não tem muito. Aqui você vende ou pastel ou caldo de cana. Lá é sempre junto. Todo lugar que tiver um, vai ter o outro, entendeu? Eu sinto uma falta. Ah, outra coisa. Cachorro quente com purê de batata. Cachorro quente com purê de batata é a minha comida paulista favorita, que eu amo purê de batata. Não, eu falei que tem, mas não é tão frequente. Existem locais que vendem só caldo de cana, locais que vendem só pastel. Lá tem que vender junto, não existe a possibilidade de vender separado. Eu nunca tinha visto. A comida aqui, eu amo sopa paraguaia, sou totalmente apaixonada por sopa paraguaia. Tomo tereré loucamente, por sinal, acho que daqui a pouco eu vou fazer. Feijoada no Rio de Janeiro, feijoada eu acho que é mais no Nordeste, por ser uma comida vinda dos negros, né? Então eu acho que vem de lá. Minha mãe faz uma feijoada maravilhosa, como ela é baiana, né? O que mais eu gosto daqui? Eu gosto do bobó, eu como bastante e eu amo carreteiro também. Essas comidas que a gente come na igreja, né? Um monte de comida, coisas muito diferentes de São Paulo ou da Bahia. Ah, tem sobá, sobá vale também. Só comida, isso aí. Ah, tereré conta. Fala pra ela me chamar pra feijão. Você gosta de feijoada? É porque lá no Rio o feijão é preto, né? Então vocês estão acostumados mesmo. Eu pessoalmente não gosto muito, não, mas a feijoada da minha mãe é muito. Todo mundo fala muito bem dela. Aquela que tá desviando completamente o assunto, mas é porque eu quero mostrar pra vocês que questão, por exemplo, de comida. Na nossa nação já é uma diferença danada. Na Bahia, por exemplo, que as pessoas comem buchada, cabeça de carneiro ou de cabrito, esse tipo de dobradinha, esse tipo de coisa é muito comum lá, as pessoas gostam lá, mas outras regiões talvez achar estranho, né? Porque eu pessoalmente amo cabeça de. Não vou ficar falando essas coisas, não, que vai que tem alguém vegetariano aqui vai ficar ofendido. E eu quero respeitar as pessoas que também são vegetarianas. Existem comidas vegetarianas muito boas no Brasil, porque nós somos um dos principais produtores de alimentos do mundo. Então, a nossa variedade de comida não é igual à maioria dos países. A gente é muito rico em questão de comida. Tanto em questão de todos os tipos. A nossa comida é uma das consideradas mais nutritivas do mundo, tá? Porque é bem completa, com arroz, feijão, uma mistura. Que para vocês é só várias coisas, né? Mas pra gente, qualquer tipo de proteína, pode ser animal,
mistura. Eu trouxe aqui, né, para vocês um pouquinho das roupas típicas, né, de alguns grupos, tá? Então, no Japão, no Alasca, na América Latina, na América do Sul, quer dizer. Aqui é uma América do Sul mais voltada para a região América Hispânica, tá? A região que a Espanha colonizou. Temos a África, a Coreia, a Polinésia, a Geórgia, América do Norte. Olha os indígenas, eles se vestiam bem diferente dos nossos, né? E aí, eu quero que vocês abram na página 30, que a gente vai comentar um pouquinho sobre a filosofia desses pensadores referente à cultura, né? O que são. E aí o livro traz dois grandes filósofos, na verdade 3, né? Com o Nietzsche, que é esse aí, e depois com Engels e Karl Marx. Um ou dois? É filosofia, gente. Só tem um livro. Página 30. Nietzsche. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando no chat. Enquanto vocês abrem aí. Página 30. Friedrich Nietzsche, de 1844 a 1900, filósofo alemão, um filólogo e filósofo alemão, considerou a cultura, pode grifar isso, como uma unidade de estilos artísticos em todas as manifestações vitais de um povo e compreendeu que pode existir cultura, que não pode existir cultura sem educação. Então, a cultura, para ele, é transmitida por meio da educação, tá? Continuando, né? Portanto, segundo Nietzsche, para que exista cultura, é preciso que indivíduos eduquem-se e coloquem-se contra o comodismo que lhes foi imposto. Então, mais do que uma cultura apenas que você aprende na sua casa ou alguma cultura ligada às pessoas próximas, você, para entender a cultura do seu país, da sua nação, você precisa de um conhecimento. Então, você precisa começar a buscar, estudar, tá bom? Para conhecer um pouco mais sobre a cultura que você está inserida. Esse pensador distingue a cultura verdadeira, isso é. Então, para ele, o que é cultura verdadeira? Você pode escrever assim no rodapé, em algum lugar, né? Cultura verdadeira para Nietzsche igual a cultura autêntica do pseudocultura. Para ele é a mesma coisa, né? Pseudocultura é como se não fosse tão verdadeira assim. Ou muito superficial, né? A primeira coincide com a cultura grega clássica. Então, para ele, a cultura grega clássica é a principal cultura, é a cultura verdadeira. A segunda, a cultura moderna, que a gente está inserida, né? Ela se detém na cultura da crítica da cultura de sua época, ou seja, da cultura moderna. Para ele, então, essa cultura que a gente está acostumado aqui, com que a gente vive, é pouco. Você precisa ter o conhecimento da cultura grega clássica para você realmente ser alguém mais instruído dentro das culturas, tá? Nietzsche entende por cultura autêntica ou verdadeira aquela que permite ao indivíduo compreender o seu próprio ser e o ser da natureza para construir uma vida em que a felicidade seja possível. Então, ele está falando que sem conhecimento você não vai ser realmente feliz. Você precisa conhecer. Ai, ela tá acabando. Você precisa conhecer mais do que apenas. Gente, tá gravando aí para vocês, tá, né? Beleza. Você precisa conhecer mais do que é superficialmente em você, a cultura grega clássica, né, para que você consiga entender o que os filósofos queriam dizer, conheça melhor a você, comece a criticar essa realidade que você está inserida como a única realidade possível. Existem outras, e é por meio da educação que você consegue aprender sobre as outras realidades, tá? Basicamente, é isso que ele queria trazer. E aí nós temos os dois filósofos, Engels e Marx, são filósofos ligados ao socialismo e ao comunismo, tá? Mas eles não são só historiadores, etc. Eles eram mais filósofos. Tá. Primeiramente, George Engels.
de 1770 a 1831. Filósofo alemão, foi um dos criadores do idealismo alemão. Karl Marx, fundador da doutrina comunista moderna, foi um intelectual e revolucionário alemão que atuou como economista, filósofo, historiador, teórico político e jornalista. Engels foi professor da Universidade de Jena, a mesma instituição onde Marx cursou o doutorado, meio que foi onde eles se conheceram. Agora, isso aqui é só para vocês saberem quem eles são, né? Eu coloquei aqui uma imagem dos dois. Segundo a filósofa Marilena Chauí, essa mulher é muito boa, porque ela é brasileira, e ela pega alguns contextos que são difíceis de entender para quem não tem toda a visão geral, e ela resume, tá? Como se ela fizesse uma explicação. Foi Hegel, seguido de Marx, que enfatizou a cultura como história. Então, para Engels, segundo Engels, então, era cultura para ele é igual a história. Vocês podem colocar isso, cultura igual a história, tá? No rodapé aí para vocês poderem lembrar, né? Depois, para Engels, tá? Engels. Para o primeiro, a natureza e cultura estão na mesma realidade, produzindo uma razão universal ou espiritual. Então, as coisas da natureza, a sequência pela qual a gente vai vivendo, tudo isso, toda a nossa estrutura social é apenas uma carga histórica, cultural histórica, tá? Agora, para Marx, há em Hegel um engano básico em confundir história e cultura. Então, para ele não é a mesma coisa. Mas a manifestação do espírito. Essas não narram o movimento temporal do espírito, mas as lutas reais dos seres humanos. Então, para ele, deixa eu terminar a frase, né? Que produzem e reproduzem as relações sociais destacadas nas classes sociais entre ricos e pobres. Para Marx, em compensação, a cultura ela é construída por meio das nossas lutas diárias. É porque Marx ele tinha a ideia de que a nossa sociedade só evolui e só muda por meio das lutas de classes, em que a classe dominante e a classe dominada estão sempre lutando para ver quem estaria no poder, tá? Então, para ele, isso também determinou a cultura. Como que a gente vai se estruturar a partir disso? Vocês vão ver que isso também é um fator histórico, tá? Toda vez que existiram grandes mudanças, né, de classe, também mudou a forma cultural também que eles viviam. Não entendi o que é cultura grega clássica. A cultura grega, gente, que a gente estudou da Grécia mesmo, os filósofos, as pinturas, o que eles acreditavam, tudo relacionado à cultura grega, tá? Ele achava que isso sim é cultura de verdade e que a cultura moderna é fraca, é falha. Então que a gente deveria negar essa cultura de hoje e estudar a cultura clássica, entendeu? Para ele era isso. É verdade que a Marilena Chauí disse que odeia a classe média? Eu nunca ouvi sobre isso. Também concordo com o Engel que cultura e história, nossa cultura deve uma história. Uma coisa está bem relacionada à outra, né? Tá bom. Acho que vocês entenderam, então, os pensamentos deles. Reflexão. No campo da filosofia, cultura está diretamente relacionada às respostas construídas pelos grupos humanos para representar os desafios da existência. Pode grifar isso, porque então, para a filosofia, né, no geral, a cultura é a resposta construída pelos grupos humanos para representar os desafios da existência. Página 31, aqui no início, tá? É a primeira e a segunda linha. No campo da filosofia, a cultura está diretamente na parte de reflexão. Acharam? Pode grifar. No campo da filosofia, a cultura está diretamente relacionada às respostas construídas pelos grupos humanos para representar os desafios da existência. Pode mandar no grupo, Daniel. Que o Daniel falou que ele viu no vídeo. Então, se você tinha visto, tudo bem, eu acredito em você. Mas manda lá que eu quero assistir também. Essas respostas são manifestações em termos de conhecimento, paixão e comportamento. Ou seja, são expressões, pode grifar,
expressas por meio da razão, dos sentimentos e da ação humana. Então, é assim que a gente consegue expressar todos os desafios da nossa existência, né? As nossas representações e os nossos símbolos. Podem ser algo físico, algo emocional, alguma técnica que a gente desenvolveu com o passar dos anos, tá? Apesar dessa definição ser comum na filosofia, é importante destacar que outras ciências, como a antropologia, a sociologia, interpretam e criam significados para as práticas culturais e para as culturas. Para o senso comum, cultura tem significado que nem sempre está diretamente relacionado à interpretação científica, como é possível observar no texto. Gente, eu não sei se vai dar tempo de eu terminar o texto. Vão escrevendo aí o nome de vocês no chat, por favor, e eu vou lendo o texto e explicando, tá? Outro dia, ouvi uma pessoa dizer que Maria não tinha cultura, era ignorante dos fatos básicos da política, economia e literatura. Uma semana depois, no museu onde trabalho, conversava com um aluno sobre a cultura dos índios apneias de Goiás, que havia estudado em 1962 até 1976, quando publiquei um livro sobre eles. Refletindo sobre os dois usos de uma mesma palavra, decidi que essa era a melhor forma de discutir a ideia ou conceito, desculpa, me perdi, de cultura, tal como nós, estudantes da sociedade, a concebemos, ou melhor ainda, apresentar algumas noções sobre a cultura, e o que ela quer dizer, não como uma simples palavra, mas como uma categoria intelectual, um conceito que pode nos ajudar a entender melhor o que acontece no mundo e em nossa volta. Então, ela vai agora começar a discutir o que é cultura. Por que fulano tem cultura, determinando, então, como literatura, economia, política, e outro tem, um não tem e outro tem, apenas sendo símbolos e representações que eles praticavam. Retomemos os exemplos mencionados porque eles encerram os dois sentidos mais comuns da palavra. No primeiro, usa-se cultura como sinônimo de sofisticação. Aquela pessoa bem culta, né? Tem bastante cultura. De sabedoria, de educação no sentido restrito do termo. Quer dizer, quando falamos que Maria não tem cultura e que João é culto, estamos nos referindo a um certo estado educacional dessas pessoas, querendo indicar com isso sua capacidade de compreender, organizar dados dessas situações. Gente, se a gente não terminar de ler agora, termine em casa. Na verdade, hoje ainda leiam esse livro, esse texto, não vai dar tempo de eu terminar, mas aqui ela vai ajudar bastante a você refletir um pouco sobre o sentido de cultura, tá? Então, que existem realmente dois tipos de cultura. Esse sentido de algo mais culto, né? Esse no uso comum, né, das pessoas. E um outro em que são essas representações sociais, históricas, de ação do homem, tá bom? Todo mundo colocou o nome no Wesley, Suelen, Maria Eduarda, Cauane, Antônio, Daniel. Mais alguém? Quem não colocou ainda o nome, coloca. Menos de um minuto. Ana Júlia. Esses textos parecem dizer que as pessoas não têm cultura, são todas incapazes de entender o mundo. É que a primeira ideia de quando você fala, fulano não tem cultura, porque não é culto, porque não tem essas características intelectuais de sabedoria, a pessoa entende como alguém que não tem cultura, mas não é exatamente isso, entendeu? É uma forma de ver o termo cultura, mas não é o mais usado hoje em dia, tá? Muito obrigada, gente.